Bom, e além do Gilmar Palusa, vários integrantes do Poder Judiciário também estarão em Portugal para participar do seminário de verão da Universidade de Coimbra. Em meio à programação, alguns integrantes da Suprema Corte chegaram a dar entrevista ao portal de notícias Migalhas. O ministro André Mendonça, por exemplo, afirmou que o Supremo invadiu a prerrogativa do Legislativo ao julgar o Marco Civil da Internet. Eu sou minoria no Supremo hoje e entendo que realmente em algumas situações o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo. Também na definição de políticas públicas, com um âmbito de discricionariedade, que deve ser a discricionariedade administrativa, e adentrando-se numa discricionariedade na esfera judicial. Então, tem uma posição diferente hoje em alguns julgados, não é sem razão que eu tenho sido vencido em alguns julgados, onde eu entendo que caberia a outros poderes, por definições prévias por parte da própria Constituição, estar atuando e não o Supremo ou o Judiciário. Caso recente do Marco Civil da Internet. O ministro Alexandre de Moraes rebateu críticas à Suprema Corte, afirmou que o ativismo judicial pouco existe. Na verdade, o ativismo pouco existe. Isso é algo que se faz, essa crítica, quando as pessoas discordam da decisão tomada pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é um ramo em que ele precisa de provocação para atuar. Uma vez que ele é provocado, ele deve decidir. Então, eu diria que as pessoas confundem, como eu disse aqui na palestra, as pessoas confundem ativismo com o regular exercício das competências constitucionais. A Constituição deu ao Poder Judiciário essa missão de decidir os conflitos uma vez provocado. Em sendo provocado, deve decidir. E confundem, às vezes, autocontenção com prevaricação e covardia. Contraditória essa fala do ministro. No Deixa eu começar com a Ana. No Enem, na prova oral, ele está reprovado. Porque tem duas questões. O André Mendonça falando ali que é minoria em relação à regulação das redes sociais, por 8-3, ele foi voto vencido junto com Nunes Marques e Edson Fachin, Ana. E o ministro Moraes dizendo que o judiciário é um poder que precisa ser provocado. Palavras do ministro Moraes. Mas como é que ele explica a abertura do inquérito das fake news há 6 anos, que foi aberto de ofício, ou seja, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelas próprias mãos de Dias Toffoli, que entregou o inquérito há 6 anos nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Ele como é que foi responde? Provocado pelo Dias Toffoli. Pelo Dias Toffoli. Esse é o ponto que eu escrevi aqui também, Paula. Ele fala, não, o poder precisa responder quando ele é provocado. Mas é um poder ativista, sim, porque ele age sem ser provocado o tempo todo. O tempo todo. A caneta independente do Alexandre de Moraes inquéritos de ofício, às vezes uma votação que não sai como eles desejavam no Legislativo, eles pegam, por causa do famigerado foro por prerrogativa de função, eles balançam a canetinha e a forca em cima de algum parlamentar, olha aqui, a minha caneta pode abrir qualquer coisa de ofício. Então isso é uma mentira do ministro Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal não age apenas quando há provocação, isso é falso. Depois ele fala, que há uma confusão danada. Ninguém confunde, não, porque o próprio Alexandre de Moraes, de 2018, o Alexandre de Moraes de 2018 estaria preso pelo Alexandre de Moraes de 2025. Então ninguém está confundindo absolutamente nada, porque ele fala ali que há divergências normais e que as pessoas confundem divergências com ativismo. Outra mentira! Porque há decisões muito bem embasadas do Alexandre de Moraes em relação à própria liberdade de expressão. Olhem aí na internet, ADI 4451. Ele diz que até as opiniões errôneas, que não são favorecidas pelas massas, pela maioria, até essas opiniões, até esses comentários são protegidos pela Constituição. E agora o Alexandre de Moraes, Ruth e Raquel, a gente não sabe quem, uma eu acho que já abandonou,
Agora ele não, agora precisa proteger o mundo do discurso de ódio. E o André Mendonça, sobre o André Mendonça, Paula, eu acho que ele mostra uma lucidez que nós precisamos muito, e mesmo que ele seja a única voz dissidente, mesmo que ele seja a minoria, esses votos, ele disse ali, né, eu sou vencido em todas as vezes, mas é importante ele deixar o legado dele nesses votos, que é um legado que protege a nossa Constituição, porque como Augusto sempre coloca aqui, o tempo vai reverter tudo isso. Uma hora, todas essas atrocidades cometidas por Alexandre de Moraes e os seus soldadinhos no Supremo, Toffoli, Barroso, uma hora tudo isso vai cair. E o que vai permanecer de pé quando esse castelo cair será exatamente o legado do ministro André Mendonça e esses votos com muita lucidez. Silvio, o que você destaca dessas duas falas aí, tanto do ministro André Mendonça em relação ao Marco Civil da Internet, quanto em relação à fala do ministro Moraes em Portugal? Ambos estão em Portugal, na Universidade de Coimbra, para um seminário. E esse é o ponto, porque a Ana bem descreveu, o ministro André Mendonça tem um voto muito importante na questão do Marco Civil, ou ao rasgarem o Marco Civil da internet. O voto dele é um voto que deve sim ser considerado. Eu acho que criticar ou atribuir responsabilidade a uma plataforma por algo que foi colocado ali, como tenho dito, é similar a você culpar uma montadora por atropelamentos que acontecem pelo mundo. Ou se você pegar aí uma fábrica de facas, você culpar a fábrica por todos os esfaqueamentos que podem acontecer. Mas o ministro André Mendonça também não deveria estar indo comer pastel de Belém lá em Lisboa. Acho equivocado. Deveria ficar aqui, porque nós pagamos o salário deles e mesmo durante recesso tem trabalho para fazer. Não deveria estar passeando lá. Em relação à fala do ministro Alexandre de Moraes e outros ministros também, eu acho que os mentecaptos, eles têm um problema de desorganização da razão nesse momento. Porque em nenhum lugar está escrito que o Supremo Tribunal Federal deve ser este moderador que o ministro Alexandre de Moraes se refere. Quando ele diz assim, o Supremo não deve ser covarde, o Supremo não deve ser omisso, o Supremo não é um poder protagonista de democracias. Não. A democracia, ela é construída a partir do choque de vontades da caixa de ressonância da sociedade, que é a Câmara dos Deputados, com o Senado ao lado. No nosso sistema bicameral, por exemplo, o Senado é um poder, é uma casa que representa muito mais a vontade dos estados e não tanto aponta a sociedade, mas sim, faz parte do legislativo. E o executivo, ao poder Supremo Tribunal Federal, ao judiciário, só cabe deliberar sobre a Carta Magna, nada além da questão da constitucionalidade. Então, o ministro Alexandre de Moraes parece estar um pouco perdido naquela confusão que o Dias Toffoli criou e, de ofício, entregou a ele um inquérito perpétuo, como já foi comentado aqui, o Augusto acabou de comentar, um inquérito que tem 6 anos. Ou seja, eles estão fazendo política. Quando o judiciário faz política, aí não resta mais nada, porque é a ditadura instalada.